Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Uma ótima sexta-feira para vocês, um prenúncio de um ótimo final de semana e prontos para mais uma sexta-feira de língua portuguesa? Desta vez a videoaula é sobre análise linguística. Nós vamos fazer uma retomada sobre a gramática do verbo, sobre a conjugação verbal, sobre transitividade, regência verbal e nominal, certo? Vamos fazer um apanhado geral aí para que vocês possam estar revisitando o primeiro, segundo bimestre aí, tá bom? Então, vamos lá? Aula: análise linguística, semiótica, retomada de conteúdo, gramática do verbo, conjugação verbal, transitividade, regência verbal e nominal. Então, vejam lá. Quando nós falamos aí da gramática do verbo, nós devemos falar do quê? Primeiro, do radical, da vogal temática, da desinência modo temporal e da desinência número pessoal. Então, aqui nós temos um verbo, amávamos. Então, na sua forma conjugada, em que pessoa? Nós amávamos. Dessa forma, o mos indica número e pessoa, né? O vá, desinência de modo e tempo, ou seja, estamos falando do modo indicativo, do passado, pretérito imperfeito, né? E o a, que é a vogal temática, que indica que esse verbo é de primeira conjugação. E o radical, que é M, né? Nós estamos falando aqui de um verbo regular, ou seja, a sua não há variação no seu radical, não importando o tempo, o modo, o modo, né, que se é conjugado. Então, desta forma, eu tenho aí a gramática do verbo muito bem resumida aí para vocês, tá certo? E quando nós falamos de conjugação verbal, nós estamos falando aí, né, de verbos regulares e irregulares. E quando eu falo de irregularidade, eu falo de verbos anômalos, defectivos e abundantes, que nós vimos amplamente, mas que eu vou aqui retomar com vocês. Alguns verbos seguem o modelo de conjugação, outros sofrem modificações e algumas flexões, e há ainda verbos que não são conjugados em todos os tempos, modos ou pessoas, de acordo com a variação ou não da forma dos verbos ao longo de sua conjugação. Eles podem ser classificados em regulares e irregulares, anômalos, defectivos e abundantes. Então, vendo de cada um, nós temos aqui os verbos regulares. O que são verbos regulares? São regulares os verbos cujos radicais não apresentam nenhuma alteração, né, em qualquer uma de suas formas. Da mesma maneira, as desinências verbais são sempre as mesmas para cada conjugação. Por essa regularidade, formam modelos de conjugação que facilitam a conjugação dos verbos que se mantêm regulares. São verbos irregulares as formas verbais em que os radicais não se mantêm, ou seja, verbos cujos radicais se alteram, né? Cujas terminações não seguem o modelo da conjugação a que pertencem. Quando nós falamos aí de verbos anômalos, estamos falando de verbos que apresentam uma alta irregularidade, como, por exemplo, a perda do radical. Observe as primeiras pessoas, o singular dos tempos indicados, que eu coloquei aqui para vocês, como é o caso do verbo ser e ir. Veja que se altera totalmente, né? A irregularidade aí é de perda do radical. Quando nós falamos de verbos defectivos, são aqueles justamente que não apresentam, por exemplo, a flexão da primeira pessoa do singular, né? Como é o caso aí do verbo demolir, né? Eu não posso falar eu demulo, né? Então, demolir não apresenta aí a primeira pessoa. E então estamos falando aí da primeira pessoa do presente e do indicativo, e para expressar a ação nessa flexão, geralmente se faz uso de um verbo ou locução verbal de sentido equivalente no contexto, né? Por exemplo, derrubar, pôr abaixo, tá? Então, quando eu não tenho essa possibilidade, eu utilizo outro verbo. Verbos abundantes são aqueles que apresentam mais de uma forma, principalmente para o particípio. Esses verbos apresentam um particípio regular e um irregular, como é o caso do verbo aceitar, né? Aceitado e aceito. Quando nós falamos do emprego do particípio dos verbos abundantes, nós estamos falando que as formas regulares do particípio são usadas como com os verbos auxiliares ter e haver, e as formas irregulares do particípio com os auxiliares ser e estar.
Isso, dessa forma aí fica fácil para vocês identificarem, né? Formas verbais risotônicas e arrisotônicas. Nós estamos falando aí do quê? De uma vogal, né, do acento tônico, né? São aquelas nas quais o acento tônico encontra-se no radical. Veja, a vogal tônica está no radical levo, né? E levas. Então, desta forma, quando a vogal temática, né, aqui no caso, quando o acento tônico encontra-se no radical, eu tenho forma verbal risotônica. Quando ela se encontra na desinência, eu tenho, né, olha lá, são aquelas em que o prefixo a indica negação, ou seja, o acento tônico encontra-se fora do radical, encontra-se na desinência. Dessa forma, eu tenho formas verbais arrisotônicas. E quando eu vou falar sobre transitividade verbal, eu estou falando daqueles verbos que transitam, né? Que solicitam complemento ou não precisam de complemento. Então, vejam lá, eu tenho verbo intransitivo, que é aquele que não precisa de complementação, o verbo transitivo, que precisa de complemento, e os seus complementos são objeto direto, objeto indireto, e objeto direto e indireto. O verbo de ligação, que liga o sujeito ao seu predicado, a sua predicação, né, sua qualidade predicativa, certo? A regência verbal. A regência verbal ela é a relação, né, necessária que liga o verbo ao seu complemento. Então, se eu tenho um verbo que precisa de complemento, esse verbo que precisa, ele rege, ele pede. Imagine assim um rei, né? Ele é o regente. Por quê? Porque ele é o supremo ali. Ele que manda, ele que demanda o que ele pede, o que ele quer, o que ele não quer. Então, imagine que o verbo ele é o rei. Ele é termo regente, ele pede. Então, dependendo do que ele pede, né, eu posso ter aí um complemento sendo um objeto direto ou indireto. Dessa forma, o complemento é chamado de termo regido. Veja lá, o DESC libera. Libera o quê? Né? Libera termo regente, provas e gabaritos preliminar, né? Complemento termo regido. Ok? Então fica claro para vocês o que é termo regente e termo regido? Veja, da mesma forma que nós temos a regência verbal, ou seja, o verbo pede complemento, nós vamos encontrar também situações em que nós vamos ver o nome, ou seja, o substantivo, adjetivo, né, pedindo complemento, tá? E dessa forma nós vamos conhecer o complemento nominal. Mas calma, ainda não chegamos lá. Sobre regência verbal, é muito importante que vocês percebam o seguinte. Há o uso coloquial, aquele uso em que os falantes da língua, sem preocupação com relação à gramática normativa, faz uso, né, da regência verbal inadequada. Então, nós devemos aprender aí, principalmente para fazer produções de texto, né, devemos nos nortear pela gramática normativa. Então, é muito importante, né, que nós percebamos a regência e o sentido do verbo. Como é o caso do verbo assistir, como é o caso de outros verbos, como nós vimos na apostila de vocês, apostila 8, que fala sobre a regência, né, e o sentido de que cada verbo tem. Por exemplo, o verbo assistir, ele tanto pode ser assistir ao filme, ao teatro, como também pode assistir, de dar assistência a alguém, assistir no sentido de morar em algum lugar. Então, é muito importante que nós saibamos o sentido que o verbo quer expressar, tá certo? Assim como o verbo assistir, nós temos também o verbo aspirar. Veja, eu tenho aí uma longa lista de verbos e suas regências, ou seja, o que ele pede, né? Então, regência verbal e pronome relativo. Também a gente viu lá que os pronomes, né, o regente, ele pede também pronomes que remetem, né, relativiza. Regência nominal. Então, como eu falei para vocês, alguns substantivos, adjetivos e advérbios exigem complemento. E o complemento nominal é sempre preposicionado, ou seja, sempre vem com preposição. Então, veja, Estados Unidos se dizem preocupados, mas pelo quê? Por quê? Então, por condenação, perceba que o por é a preposição, tá? Condenação, é o complemento. Então, complemento, por condenação, é complemento de quê? De preocupado. Preocupado pertence a qual classe gramatical? Ao adjetivo, correto? Desta forma, eu tenho um nome. Então, a complementação não está complementando o verbo dizer, e sim o nome preocupados.
Por isso, regência nominal. Conhecer a regência dos verbos ajuda a conhecer a dos nomes, pois como alguns substantivos e adjetivos são derivados de verbos transitivos, eles mantêm a transitividade. Veja aqui na regência verbal. Por que você precisa se acostumar com a nova geração móvel? Né? E regência nominal, acostumada. Veja, porque você precisa se acostumar, foi trocado por acostumada, com inundações em São Paulo não planejou a seca. Então, vocês percebem o que diz aqui? Que alguns verbos, né, adjetivos, né, eles, é deles que surgem substantivos ou adjetivos, né, que são derivados desses verbos transitivos. Alguns nomes podem ser regidos por mais de uma preposição. Por exemplo, eu posso estar acostumada com, como posso estar acostumado a. Então, veja alguns exemplos de nomes regidos pelas preposições a, com, de, em, para e por. Então, vocês podem perceber aqui, por exemplo, que eu tenho aí, olha, alguns verbos acostumado, alheio, apto, adjunto, com o quê? Com a preposição, pedindo a preposição a. E aqui alguns exemplos do uso. Nessa seguinte é a mesma coisa, só que acostumado eu tenho o quê? Preposição com. Quem é acostumado a também pode ser, né, acostumado com algo. Então, vocês devem perceber que os nomes podem pedir tanto um tipo de preposição quanto outro, e essa preposição estabelece sentido. Aqui nós temos ambicioso, ansioso e de, e alguns exemplos. Vocês vão ver que essas mesmas palavras, né, ou são aqui, olha, assíduo em, bacharel em. Então, nós temos diferentes preposições para o mesmo nome, tá certo? Lembrando sempre que as preposições, elas estabelecem sentido, ok? Aqui também eu tenho, olha, outra preposição para palavras como ansioso, que vocês podem estar olhando, revisitando essa retomada bem rápida sobre a gramática do verbo, sobre toda a sequência de estudo que nós tivemos sobre o verbo. Então, a minha pergunta é o seguinte, eu quero que vocês respondam no fórum. Qual é a função sintática do verbo? Eu não estou falando da função morfológica. Eu quero que vocês me digam qual é a função sintática. E como termo de oração, qual é a sua importância? Eu quero que vocês me digam lá. Respondam no fórum, quero saber sua opinião, ok? Desta forma, não esqueçam que ao final de cada videoaula há uma atividade sobre ela na produção acadêmica que eu sinalizo aqui também. Essa produção acadêmica, está na produção acadêmica. Realize as atividades da apostila de língua portuguesa, páginas 58 a 62. Gente, mais uma vez eu desejo um ótimo final de semana para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.